Fala Heads, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Apenas um Head. Hoje estou eu aqui, Rick e o Lucas, para fazer mais um, Match Day aqui para vocês, mais um pré-jogo, para falar sobre um jogo que muitos não vão dar tanta importância, outros vão, devido à atual situação do Liverpool, mas que é um jogo em casa e que é um jogo pela FA Cup. Então estamos aqui hoje para falar sobre isso. Desde já queria já pedir para vocês estarem deixando o like de vocês, tá? Se inscreva no canal, muito obrigado, nós alcançamos a marca de 100 inscritos, então nós estamos muito felizes com isso, muito obrigado a cada pessoa aí que tá se inscrevendo no canal e dando like, comentando, tá bom? E vamos por mais, Hoje eu tô aqui, eu e Lucas. Fala aí, Lucas, beleza, mano? Fala, Rick, fala pessoal. Eu acho que o jogo é mais importante do que as pessoas estão querendo considerar por circunstâncias óbvias, mas vamos falar sobre isso. Polêmica, polêmica, polêmica. Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Claro, é um jogo de FA Cup, né, gente? Assim, obviamente, né? Se fosse em outras circunstâncias, o Liverpool estaria assim, beleza, vamos ir com uma escalação mista, né? Final de semana. Se bem que assim, a Premier League tá em pausa, né? Então não precisava nem botar uma escalação mista. A gente ainda vai ter mais uma semana para descansar ainda. Poderia ir com a escalação principal, que eu acho que é o que a gente vai hoje. Mas vamos falar sobre isso. O jogo vai começar, gente, às 5 horas da tarde, tá? Em casa, em Anfield, contra o Brighton, que a gente tem um histórico ok, mas não é um histórico assim muito vencedor, pelo menos do que eu me lembre, né, dos últimos anos. A gente que vem, né, de uma sequência de vitória do jogo passado, uma vitória culposa, como a gente falou no pós-jogo da live, né, passada, né, e vamos ver como é que vai ser isso aí. O jogo vai ser pela quarta rodada, tá, gente? A gente vai falar sobre isso agora. Lucas, já queria começar puxando para vocês, já que você falou da questão da importância da FA Cup, né? A gente teve a press conference, né, com o Arne Slot, né, ontem, bem cedo. A gente já postou alguns artigos sobre isso, algumas notícias, né, sobre isso no nosso perfil no Twitter, dele falando sobre a questão da prioridade agora da FA Cup, né? Não só da FA Cup, mas dos outros campeonatos em si da temporada. O que você acha sobre a fala dele? Ele falou assim, que a FA Cup é uma prioridade sim, né, visto que a Premier League, a gente tá com a prioridade de se classificar para Champions, né? Somente, mas esse somente tá bem complicado, né? E a Champions a gente tá até que bem. Vamos começar agora os playoffs. E agora que o campeonato começa de verdade, né? Que muitos falam. Então a gente tem como objetivo aí ganhar essa FA Cup, né? Se classificar para Champions na Premier League e, né, avançar para ganhar o caneco mais uma vez, né? O que você tem a dizer sobre essa fala dele aí, Lucas? Bom, como quase tudo na vida, existem duas visões óbvias, uma de e também as outras que são um pouco mais complexas e que nem todo mundo quer destrinchar. Tem gente que vai achar que a fala do Aris Watch pequena o Liverpool, no sentido de ter que focar em algo, e aí eles se questionam se um clube do tamanho do Liverpool, com o investimento que fez, deveria ou poderia focar em alguma competição específica, tendo em vista que o objetivo era brigar por todas, que do meu ponto de vista é utopia, do ponto de vista lógico. Ninguém disputa todas, são acontecimentos que vêm durante a temporada que possibilitam que você almeje isso ou não. Claro que todo clube diz que vai brigar por tudo, mas na realidade é muito difícil. E tem a questão lógica, que diante da temporada que nós temos e a incapacidade de disputar a Premier League agora, você deve focar no que lhe cabe. Então, eu como otimista que sou, as pessoas já conhecem, eu prefiro focar no lado positivo e dizer o seguinte: ok, a Premier League já não tem um objetivo sólido, vamos focar no que nos cabe. Às vezes é mais inteligente você aceitar aquilo que te oferecem, principalmente em situação de adversidade. Então, o nosso objetivo hoje possível é a FA Cup e a Champions. Possível do ponto de vista de poder conquistar. A Premier League, sinceramente, acredito que nem o mais otimista ainda aposte em alguma coisa. Então, é melhor focar no que ainda é possível conquistar, até para poder ter uma temporada um pouquinho melhor no final, porque do jeito que tá bem complicado. É isso, realmente se torna realmente uma prioridade, né? Quando a gente. Na minha visão, Lucas, para mim qualquer campeonato é prioridade, desde que você administre seu calendário bem, né? Então, taça é taça, mano. Eu quero ganhar, independente se é o campeonato da esquina ali, que o clube é tradicional, joga desde 1800 e bolinha, né? Eu prefiro jogar porque campeonato é campeonato tradicional e quanto mais título a gente tem, maior o nosso clube fica. Bom, e sobre isso, né, eu queria falar sobre a questão da press conference, né, do Arne Slot de ontem, que ele falou que
devido às altas lesões, né, do clube, a gente tá com bastante dúvidas, né? A gente não, ele tá com bastante dúvidas em quem escalar, né, para esse jogo de hoje. O Endo, né, se lesionou, mais um lesionado, parece que essa lateral direita tá amaldiçoada, desde que o Arnold saiu, então todo mundo que bota o Pelá se lesiona. E agora, sendo bem sincero, mano, eu nem sei quem ele vai escalar, né, pra essa lateral direita. Eu acho que ele vai ter que ser obrigado a colocar o Ramsey, porque é o que sobrou. Ou ele vai fazer o quê? Ele vai improvisar quem? Porque eu não lembro de mais ninguém que ele possa improvisar. Então o que você acha, Lucas, que vai ser essa escalação de hoje? Bom, só a título de informação, lesionados mesmo nós temos o Wataru Endo, o Stefan Bajcetic, que eu sinceramente eu nem consideraria, porque ele não fez um jogo na Também não, temporada, também o não. Frimpong, o Isaac, o Leone e o Bradley. Sobre a lateral, eu concordo que seria interessante utilizar o Ramsey por questões óbvias, é o especialista na posição. Em contrapartida, eu vou usar a tua fala de minutos atrás, que a gente não tem jogo de Premier League agora, então teria esse hiato. E Isso. levando em consideração que o Szoboszlai voltou, a probabilidade dele escalar o Szoboszlai na lateral e o Jones no meio campo é grande. Ou fazer aquela jogada que ele já utilizou em alguns momentos, onde os dois ficam alternando entre lateral e meio campo. Do ponto Tô de vista ligado. lógico, que ele fez durante a temporada toda, eu acredito que seja isso. Seria a minha escolha? Não. Até por conta das lesões que nosso time vem sofrendo, eu iria com o Ramsey lá, principalmente para prevenir qualquer possível problema com o Szoboszlai, porque se o Szoboszlai machuca, aí de Acabou a fato temporada. Não, pra mim acabou a temporada. Se o Szoboszlai se machuca, acabou. Então, por mais que a gente queira avançar e entenda que o jogo é importante, ao mesmo tempo a gente precisa pensar numa escalação com contenção de danos, porque os danos aí existem. Então, nós temos muitos jogadores machucados, tanto é que ele comentou na coletiva que ele tem dúvida pro elenco que precisa de mais 24 horas. De fato, ele precisa, não só por conta das escalações que ele costuma fazer, mas por conta das inúmeras lesões que ele tem, e lesões na mesma posição. Então, Exatamente. é difícil prever o que ele vai fazer, mas eu acho que ele vai optar pelo Szoboszlai ou o Jones, ou os dois. Eu também acho que eu acho que ele deve optar pelo Jones no meio e o Szoboszlai na lateral direita fixo, né? Eu acho que ele vai mandar essa porque eu acho que ele acha mais segurança no Szoboszlai na lateral direita do que o Jones. E o Jones foi muito bem no jogo passado, né? Então ele foi essencial, né, naquele meio campo. Então acho que E ele esse pode reapostar, né, no esse é um aspecto Curtis Jones. interessante. Eu entendo as pessoas que não gostam da escalação do Szoboszlai na lateral ou em qualquer outra posição improvisada, mas a gente tem que entender que todo treinador no mundo tem seu jogador de confiança. Se Exatamente. existe alguém que ele pode confiar é no Szoboszlai. Ele sabe que colocando ele de centroavante, lateral ou zagueiro, ele vai tentar dar o máximo e desempenhar da melhor forma possível. A mesma coisa o Wataru Endo. Com certeza. Precisa jogar de volante? Joga de volante. Zagueiro? Joga de zagueiro. Ele vai dar o máximo. Não significa que ele vai jogar bem, mas o máximo ele vai dar. Então, quando se tem jogador de confiança, a tendência é que ele seja utilizado. Exatamente. E falando sobre a questão a gente falou da parte, né, de trás, né, do time, né, nessa né, seleção aqui que a gente tá fazendo da partida, uma coisa que eu gostaria de ver, cara, no jogo, eu nem comentei isso com você, mas uma coisa que eu queria ver nesse jogo era o Rio, né? Porque é um jogo que, assim, a gente tá falando de importância? Mas, cara, a Premier League tá em pausa. E, assim, a gente poderia testar outras opções no ataque, tipo, tirar o Ekitike, botar o Gakpo no meio, né, dar um descanso pro Ekitike, colocar o Rio ali na ponta esquerda, botar o Chiesa como centroavante, talvez, né? E fazer esse ataque diferente, ver como é que vai sair. Ou até pelo menos só tirar o Gakpo e colocar o Chiesa para tentar mudar um pouco o dinamismo do jogo, né? Do que o Gakpo faz, né? E assim, tentar outras maneiras, né? Eu pensei até em tentar o Wirtz pela direita hoje, colocando ali no lugar do Salah. Não sei se seria muito ousadia da minha parte, mas eu não desconsideraria não, porque, gente, assim, o Brighton é um adversário difícil? Mas não é tipo, um Arsenal da vida, não é um Tier 1 da Premier League. Então eu acho que é um jogo que a gente poderia testar algumas opções, visto que a gente está um pouco deficitário, né, na questão de opções no time. Então eu acho que é jogo da gente testar também algumas coisas diferentes, porque a Premier League, gente, assim, sendo bem sincero, a disputa tá bem grande, né? Provavelmente a gente deve ficar em quinto lugar nessa Premier League, eu acho,
né? E quinto lugar, essa Premier League provavelmente também a gente vai ganhar Champions, né? Vai ganhar Champions não, vai ganhar a vaga para Champions. Então, eu acho que a gente, se fizer uma corrida para se manter em quinto lugar na Premier League, garantir a classificação, garantir um título na FA Cup, né? Garantir pelo menos ir longe na Champions, tipo assim, pegar uma semifinal, uma final na Champions. Gente, assim, tá paga a temporada, porque devido a tudo que aconteceu, né? Eu acho que a temporada tá muito bem paga. Então, o que tu acha, Lucas? Assim, tipo, eu tô certo em querer o Chiesa ali na ponta esquerda hoje, o Ekitike na reserva, botar um Rio ali, na verdade, um Rio na ponta esquerda, um Chiesa no meio. O que você acha? Bom, em relação ao Chiesa, eu já quis mais que ele jogasse. Hoje, Você não quer tanto. hoje eu não tenho tanto esse apelo, porque as últimas vezes que ele entrou em campo de forma inicial não foram muito atrativas. Claro que quando ele entra no final do jogo, tem todo aquele empenho, porque é a postura dele. É o que a gente sempre fala, é a questão de característica do jogador. O Chiesa, 1 minuto ou 90, ele vai se entregar do mesmo jeito. E eu também utilizaria ele, inclusive até vi uma escalação dos nossos amigos do Caminhantes, onde eles colocam o Virtus centroavante, o Rio e o Chiesa. Por questões óbvias, eu queria que o Gakpo saísse do time, até para dar um descanso mental para todos nós. Nem é sobre a questão em si da escalação, mas para dar uma folga do Gakpo, porque tem sido sofrível assistir ele jogar. Não, nem até por audiência, né? O Chiesa seria interessante para dar uma rodagem no elenco. Só que aí eu fico naquele dilema. Tira o Salah, ok, mas não seria importante utilizar esse jogo para dar uma confiança a mais para ele, para deixar ele mais em forma? Então, é aquela questão. Você opta por opções que não vem jogando, mas ao mesmo tempo você percebe que jogadores que vão ser titulares, quem sabe, na hora do vamos ver, o Slot não vai optar pelo Chiesa e deixar o Salah no banco. Com Então, certeza. partindo desse princípio, talvez até que ponto seria interessante tirá-lo e não permitir que ele jogue e classifique a gente. Porque se ele classifica o time numa atuação boa, é um ânimo a mais para a temporada restante dele. Então, desse ponto de vista, eu concordo que deveria ser interessante mesclar o time com os jogadores que vêm do banco. A única certeza que eu tenho é que eu queria muito ver o Rio jogar. Muito por conta do Gago. Em relação ao resto, eu já não sei. E também eu tentaria descansar um pouco o Ekitike, porque ele é o único centroavante que a gente tem no elenco. E ele já tá começando a errar, né? E também, aí eu não sei até que ponto isso se deve pela fadiga ou qualquer coisa do tipo. E é aquela história, se o Ekitike machuca, levando em consideração que ele é a nossa melhor contratação na janela, no que diz respeito a rendimento, de novo, é um prejuízo gigantesco, porque o Isaac, embora tenha voltado a treinar, ele ainda está longe de voltar a atuar. Então, é aquele dilema. Qual time eu escalo, levando em consideração que o Brighton, apesar de não ser, como você disse, o topo da prateleira, mas é um time forte, se bobear, perde, isso é fato. Ao mesmo tempo, eu escalo jogadores que as pessoas sempre querem, mas que dificilmente dão retorno, não sei. Será que não é interessante deixar o Salah jogando para ganhar confiança? Porque o Salah, independente da temporada que ele tenha, ele é o Salah. Em algum momento ele pode decidir o jogo. E eu sempre vou esperar mais dele do que do Chiesa. Ainda que o Chiesa mostre mais entrega em alguns determinados momentos. Eu acho uma escalação, no mínimo, uma armadilha. Porque parece muito óbvio, mas ao mesmo tempo o rendimento daqueles que a gente está pedindo, que a gente vem pedindo, não são muito elevados quando ele joga. É jogo pro Virtus também, né? Porque o Virtus tá vindo em uma boa fase, bateu a bola na trave, acho que foi 2 vezes, né? Jogo passado. E assim, o Virtus tá pedindo passagem, tá falando assim, gente, cheguei, né? Meu voo da Alemanha só chegou agora, cheguei, e agora eu quero marcar gol. E o Virtus tá jogando muito, na minha opinião. E pouco tem se falado, tá? Pelo que ele eu acho que estão falando, mas pouco tem se falado. Porque pela proporção do que ele é e pelo que ele tá jogando, eu tô achando um absurdo não falar ele tanto assim, entendeu? Ele tá jogando bastante. Acho que se você for pegar a estatística média das últimas 6 ou 8 partidas, os números dele são impressionantes, entendeu? Então acho que é jogo pro Virtus. E pra ele botar no bolso esse jogo aí, fazer um golzinho aí de rebote ou coisa do tipo, entendeu? Vai ajudar bastante a gente. Bom, isso acaba esbarrando no que a gente falou sobre o Salah. E ao mesmo tempo que a gente quer dar confiança pro Salah, a gente deveria aproveitar a boa fase do Virtus. Já que ela demorou tanto para chegar, então agora que ele está no momento de ascensão, não tem por que tirá-lo e pausar esse momento de importância do jogo dele. Então deixa ele jogar, deixa ele ter confiança, deixa ele ser a peça fundamental da equipe, ainda que o Salah esteja no elenco, óbvio, o Salah sempre será a principal peça enquanto ele estiver lá, mas do ponto de vista técnico, deixa ele ditar o ritmo do jogo e tentar buscar a classificação pra gente. Exatamente. Bom, palpite pra gente encerrar o vídeo aqui de hoje.
com boas lembranças. Vou deixar você dar o palpite primeiro hoje, Lucas. Hoje eu vou dar Bom, o palpite por último. eu não acertei o placar no último jogo, mas acertei quem venceria. É Como isso aí. otimista que sou, e a necessidade da classificação, até por todo o contexto que a gente já abordou no vídeo. 2-1. Beleza, Tá bom. eu vou ser mais otimista hoje, tá? Não, mas hoje eu vou te perguntar. 2-1, mas com gol de quem? Bom, eu vou sempre preferir que tenha um gol do Salah, por questões óbvias. Salah e Wirtz. Salah e Wirtz, beleza. Eu vou ser mais otimista, eu vou botar um 3-0 redondo. Hoje vai Não ser um reclamaria. 3-0. Vai ser gol do Wirtz, gol do Salah também e um gol do Rio. Tenho esperanças. Tenho esperanças, entendeu? Então, assim, o Lucas tá com palpite de 2-1, eu tô com palpite de 3-0, tá? Vamos ver quem vai ganhar dessa vez aí. Beleza, pessoal? A gente vai se encaminhando aqui pro final do vídeo. É um vídeo bem rapidinho, até porque o vídeo hoje tá bem atrasado. Vocês vão chegar a ver esse vídeo aí praticamente quase meio-dia, né? E o jogo é 5 horas, então quem conseguir ver, viu. Senão o vídeo tem um prazo de validade muito curto, né? Mas não se esqueçam, galera, que a gente tá com a live já programada, tá, galera? Para começar a partir das 6h50. Ou seja, o jogo deve acabar ali entre 6h45, 6h50, se atrasar muito, 6h55. E a gente já vai estar esperando o jogo acabar pra gente abrir a live, tá bom, galera? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho da live, que aí vocês ficam sabendo exatamente a hora que a gente entra pra live. A gente sempre dá uns 5 minutinhos aí pra galera que tá chegando a entrar, tá bom? Que a gente vai trocar uma ideia sobre esse jogo e eu espero, pelo amor de Deus, que o Liverpool consiga essa classificação. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Abraço.